Bom, classes 2 seria o tema que eu vou estar falando com vocês hoje, e obviamente ela pode ser classificada, né, ela é classificada de várias maneiras, né? E pode ser uma classe 2 dentária, uma classe 2 dental-alveolar, ou uma classe 2 esquelética. Então, dentro dessas três possibilidades, possibilidades, você vai ter que iniciar o planejamento do seu caso classificando o seu paciente, né? Então, essa classificação não basta você olhar a relação molar, overjet. Relação molar e overjet não são discriminantes para o tipo de arranjo que o paciente apresenta. Então, você tem o mesmo overjet, e pode ser uma classe 2 dentária e uma dentoalveolar esquelética. Então, normalmente, você vai olhar pela parte cefalométrica. Parte cefalométrica e análise facial é que vai ser determinante do seu planejamento, não overjet, não a relação molar. Então, o ideal é que você faça... Normalmente se fala direto em terapia, né? Antes de eu entrar em terapia, vou falar um pouquinho da parte de diagnóstico, né? Do diagnóstico que a gente faz, mas rapidinho, uma vez que a gente tem 1 hora. Então, a gente sabe que existem vários componentes que afetam, que determinam o aparecimento de uma classe 2, e você tem, obviamente, em primeiro lugar, a posição sagital de maxila e mandíbula, normalmente a maxila bem posicionada e a mandíbula retrognática. Essa combinação é mais ou menos 60% dos casos está nessa classificação. Mas você também tem componente vertical, que vai impactar as outras duas relações, é um terceiro componente, e, finalmente, o transversal, né? Então, quando você pega 4 fatores e faz uma combinação desses fatores, uma análise combinatória, você tem uma míriade de possibilidades. Então, você pode ter 2 pacientes com a mesma dimensão de maxila e mandíbula, só que com posições de mandíbula totalmente distintas, convergente totalmente distinto, uma vez que o componente vertical vai impactar esses outros 2. E, adicionalmente, você tem o transversal, né? E, geralmente, quando você tem um erro molar de 7 milímetros, tá? Você tem uma atresia na faixa de 4 a 5 milímetros. Então, é mais ou menos essa relação. O antero-posterior, 7 milímetros de erro de molar, geralmente é uma atresia de 4 a 5 milímetros de compensação, que você tem que considerar quando você vai tratar esses pacientes. Então, normalmente, também, a resolução de uma classe 2 para classe 1 de molar e de canino, quando você vai tratar os dois assim, passa pelo transversal. Eu acho que aí entra a vantagem do sistema que a gente usa, né? Como o sistema Damon permite, caso você queira um desenvolvimento transversal lateral, obviamente é vantajoso para a gente esse tipo de sistema. Então, eu acredito que para a classe 2 é um sistema quase que ideal para tratar esse tipo de problema. Vou usar aqui uma ilustração que partiu do Rafael Bicalho. Rafael é um ortodontista excelente, filho do Jaime Bicalho, de Brasília, né? Que nós demos uma aula no SPO há uns 6 anos atrás, e ele criou essa sistemática que eu vou usar aqui para explicar como é que eu vejo o tratamento da classe 2 relativamente às idades, né? Então, o paciente... na adolescência ou antes da adolescência um pouco, você pode tratar esse paciente controlando o crescimento desse paciente. Então, geralmente, você vai ter opção de usar ortopedia funcional de maxilares, né? Qualquer tipo de aparelho funcional que você goste. Headgear, né, que é extraoral, são poucos casos que eu uso extraoral, normalmente é um extraoral por ano, que eu utilizo, e normalmente para controle vertical e não para restringir crescimento maxilar. E aparelho de Revit pode ser usado, normalmente o Revit é mais na adolescência. Então, se você fosse dividir aí pacientes pré-adolescentes, ortopedia funcional, e pacientes adolescentes, qualquer propulsor, estou colocando o Revit, mas pode ser qualquer propulsor mandibular, né? Muito em relação maxilomandibular. Depois você começa a pegar uma faixa de mais maturidade. Então, você tem os adolescentes passando para adultos jovens. Adultos jovens seriam aqueles adultos na faixa ali dos 18 anos
19 anos. Então, nesses pacientes, normalmente a gente vai ainda usar um propulsor mandibular, responde bem, embora você comece a ter mais compensação de incisivo inferior. Elásticos, utilizo muito elástico de classe 2, né? Elásticos precoces, como é advogado na mecânica Damon, né? E os dispositivos de ancoragem esquelética temporários, né? Mini parafusos e mini placas. Eu acho que hoje se tornaram um lugar comum dentro da mecânica ortodôntica. E quando você pega pacientes mais velhos, realmente adultos, que a gente poderia chamar de adultos tardios, daí você começa a pensar em opções outras, né, oferecendo para ele desde extrações compensatórias, né, elásticos ainda são uma ferramenta viável, vou mostrar caso disso, né, novamente os dispositivos de ancoragem esquelética e, por fim, cirurgia ortognática, né. A cirurgia ortognática hoje se restringe àqueles casos que você realmente não consegue, de outra maneira, compensar o caso, ou se o paciente apresenta comorbidades. A principal delas seria a apneia, né? Então, pacientes com deficiência mandibular e apneia são excelentes candidatos para cirurgia ortognática de avanço e não compensação com elásticos ou extrações, né? Na verdade, a extração até prejudica, porque você acaba diminuindo o espaço aéreo desse paciente. Então, essa basicamente responde ou resume aquilo a maneira que eu utilizo, né? Então, vamos lá. Tratamento da classe 2 em pacientes sem crescimento. O que a gente precisa saber? Primeiro, que não há correção esquelética, né? Ou seja, você vai ter o arranjo esquelético maxilomandibular no esqueleto no mesmo lugar. Então, se você medir dimensão, SNA, SNB, a dimensão da maxila da mandíbula, essa parte não vai corrigir se o paciente não tiver crescido. Mas você consegue melhorar a oclusão desse paciente. Você consegue grandes melhoras na oclusão desse paciente, você consegue que esse paciente tenha uma normalização da sua função. O que eu creio seja... E a sua estética, né? Muitos pacientes não têm preocupação em estética facial. Ele quer melhorar a estética dental, né? E isso a gente consegue, né? Então, você tem que deixar bem claro, olha, você vai ser você, só que melhor. Só que você não vai ser o Clooney, né? Você não vai ser a Julia Roberts, você vai ser melhor, né? Se a pessoa entender isso, ela acaba sentindo uma confiança e um conforto. A gente consegue melhorar a convexidade da face, a face melhora a sua convexidade, só que daí você precisa ver se essa convexidade, a melhora, não está acontecendo no lugar errado. Porque às vezes a pessoa tem uma convexidade grande, mas a maxila está bem posicionada, é mandíbula retrognática. Daí você pega e leva a maxila para trás e diminui a convexidade. Só que você estraga o perfil do paciente. Então, melhora de convexidade não é automaticamente melhora de estética facial. Pode até piorar a projeção do lábio, que seria um desastre para o paciente, né? Então, numa época que a odontologia tem cursos, tem procedimentos de preenchimento, a ortodontia muitas vezes vai no caminho contrário, de redução, né? Redução de massa dentária, redução de dentes, fazendo retrações, né, grandes que muitas vezes condenam o paciente no futuro a um envelhecimento precoce. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar que se existe uma margem de erro, para onde que eu vou errar, é melhor você errar para protrusão do que para retrusão, né? Então, eu trabalho nesse sentido e procuro evitar ao máximo retrações que impliquem em diminuição da projeção do lábio superior, principalmente. Então, vamos começar a falar de algumas dessas opções que eu mencionei. Então, eu procurei, como é sexta-feira, todo mundo está cansado, ninguém quer ver tabela, nós não vamos falar nada disso, nós vamos falar de caso clínico e opções, tá? Então, vou discutir critérios de inclusão, vamos começar por extração, né? Exodontias, que estaria na categoria de compensação. Então, a primeira coisa que a gente precisa dirimir será que toda vez que a gente faz a retração de incisivos superiores, piora a estética facial, né? Ou seja, é automático isso, né? Será que é uma equação de 1 para 1? Eu acho que depende muito do estado inicial, né? Como é que era, né?
antes de você decidir se isso vai piorar o paciente ou não. Mas, a princípio, existem... aí travou de novo aqui, não sei o que foi aqui, mas vamos lá. Clicando na tela, parece que a última vez. Acho que ele não está gostando muito desse meu passador hoje, ele está preguiçoso. Então, vou ter que sair e voltar. Espera aí. Travou tudo. Travou? Aí, foi. Vou passar aqui na mão. Tá? Então, nós vamos procurar minimizar a retração, né, evitando a retração inferior. Então, o maior dano que você tem para a estética da face acontece quando você tem uma birretrusão ortodôntica, ou seja, você diminui a projeção tanto da parte superior quanto da parte inferior, extraindo no arco superior e no arco inferior, né? E o mais importante é que quando você vai fechar o espaço é controle de torque. E aqui a gente tem uma autoridade de torque, né? Então, obviamente, eu não vou entrar muito no meandro do Darwin, porque ele é a nossa autoridade maior, né, em termos de torque. E a gente sabe que, para você conseguir fazer a retração de dentes e que eles terminem numa posição estética e funcional aceitável, você tem que ter controle de torque, né? E isso o Brecht-Damon faz de maneira, assim, soberana, né? Eu não conheço outro Brecht que tenha um controle de torque tão bom como o Damon. Só que não é automático, você tem que fazer um planejamento, né, de qual prescrição que você vai usar para cada caso. Então, a prescrição vai depender, primeiro, da posição inicial do dente, a posição final desejada e quantos milímetros você vai retrair esse dente. Então, não existe uma fórmula matemática, uma receita automática para você usar. Vai extrair pré, você usa esse. Não dá para fazer isso, porque depende de muitos fatores. São 3 ou 4 fatores envolvidos. Mas eu diria para você, você precisa terminar o incisivo superior com inclinação vestibular, né? A incisal do incisivo tem que estar à frente da cervical, tá? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais nos casos clínicos. Então, vamos, para ilustrar esse conceito, pegar um caso de uma classe 2, né, completa, com overjet aí na faixa de 8 milímetros. Então, o que acontece com o seu incisivo superior quando você retrai no arco inferior? Então, aqui 4 extrações. Você extraiu 2 prés inferiores, 2 prés superiores. Então, você nota que aumentou o overjet. O overjet aumentou automaticamente. Então, para você conseguir agora normalizar essa relação incisal, você vai ter que retrair mais ainda o arco superior. É aí que morre a grande parte dos problemas, né? Se você tiver que fazer a extração no arco inferior também, você acaba retraindo muito o arco superior. Então, aqui dá para você ver entre esses 2 incisivos que a retração aumentou, né? De maneira contrária, se você não extrai no arco inferior, você tem um caminho muito menor para retrair. Primeiro, a mecânica fica mais simples. Segundo, o tempo de tratamento é menor. E o impacto, ou possível impacto negativo para o paciente estético diminui, né? Bom, mas se tiver apinhamento no arco inferior, bom, resolve de outra maneira. E para isso você tem um excelente sistema de Brechts, né? Que você pode trabalhar fazendo descompensações laterais, você pode fazer stripping, você pode usar parafuso buccal shelf para você retrair um pouco o arco inferior, para que você não tenha a necessidade de extrair premolares inferiores. Então, para tratar a classe 2, caso de classe 2, eu não me lembro a última vez que eu extraí premolar inferior, tá? Não me recordo. Não tem um caso para mostrar nos últimos 10 anos, com certeza. Quando tive que extrair, foi extração por outros motivos, mas não por apinhamento inferior, tá? Então, um dos problemas que você tem que estar ligado são esses casos agora. Eu vou dar um exemplo deles. Vou pegar um outro caso, esse paciente, ele procurou tratamento já mais adulto, face longa, sem selamento labial, deficiência mandibular, né? Então, fazendo a análise oclusal dele, não é uma classe 2 assim tão grande, né? Uma classe 2
de meia cúspide, mas ele tinha apinhamento inferior e uma tendência mordida aberta. É o tipo do caso que, se você não tomar alguns cuidados, você acaba, depois do alinhamento e nivelamento, piorando o caso. O caso daí desanda. O paciente começa a apresentar alterações que ele não tinha. A mordida abre, projeto incisivo, ele vira protruso. Dá para ver que a maxila dele é um pouquinho estreita, né? Aqui a relação molar dele é de meia cúspide, tanto de molar quanto de canino. E ele tem um overjet, né? Esse overjet, então a queixa dele é o apinhamento e o overjet, né? Isso que ele quer resolver. Mas se a gente for olhar esse apinhamento, você vê que tem alguns dentes compensados. Você nota os pré-molares inferiores um pouquinho inclinados para a lingual, você vê bastante superfície vestibular desses dentes. E o apinhamento está na faixa aí de 4 milímetros, então nada que assuste em termos de mecânica. Mas quando a gente observa a teleradiografia dele, fazendo um close ali na síntese dele, você nota que a história é um pouquinho diferente, né? Se a gente fizer aqui um paralelismo com um trabalho já publicado na literatura, você nota que muitos pacientes, quando você tem incisivos em síntese estreitas, parte dos incisivos está fora do osso, né? É que a gente não vê, porque a gente não pede tomografia combi em todos os pacientes, né? Mas se você pedisse, você ia ver vários pacientes não tratados com deiscência e fenestrações prévias ao tratamento, né? Daí você faz o tratamento, o paciente começa a ter retração, daí ele faz a tomografia, daí descobre que tinha deiscência. Mas muitas vezes essa deiscência já estava presente, né? Então, obviamente, vai chegar o dia que a tomografia, o custo e a irradiação vai ser tão melhor do que a gente tem hoje, que não vai existir mais teleradiografia e panorâmica. Nós vamos fazer só tomografia, né? Para que uma imagem bidimensional quando você pode ter uma tridimensional melhor? E vai mudar muito o nosso planejamento daí. Muitas coisas que a gente faz hoje vamos deixar de fazer, né? Então, se você traça aqui o traçadinho do incisivo inferior, o seu contorno, e traça da sínfise mandibular, você nota que tem uma lâmina de osso, tanto na vestibular quanto na lingual. Então, qualquer decisão terapêutica no incisivo desse, seja de protrusão, seja de retrusão, vai levar a um desequilíbrio, porque esse dente não tem para onde ir. Então, o ideal é você manter aonde esse dente? Onde ele está. Então, o melhor lugar para o incisivo inferior é onde ele está, tá? Então, não vou mexer com ele, vou tratar esse paciente de uma forma que seja conservadora. Então, para esse paciente, estabeleci algumas metas. Qual a minha meta? Primeira, manter a posição do incisivo inferior, manter onde esse dente está. 2, diminuir o overjet desse paciente sem aumentar a dimensão vertical. Por quê? A dimensão vertical dele já é grande. Ele já tem a mandíbula retroposta. Daí você vai, por exemplo, usar elásticos, né? Podia tratar esse paciente com elástico, por exemplo. Só que o elástico, num paciente que tenha uma face longa, é uma combinação muito ruim, porque você acaba tendo movimentos extrusivos, mesmo que você use elástico curto, que você use baixos turbos, etc, 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 a face fica mais longa, né? E eu não acho que seja legal isso para um paciente que vai apresentar a face pior depois do que antes, né, do tratamento. E queria um tratamento que fosse efetivo e eficiente. O que quer dizer cada uma dessas duas coisas? Efetivo significa funciona. Então, muitas coisas funcionam aqui, tá? Deve dar para tratar esse caso de umas 10 maneiras. A ortodontia tem essa virtude, tem 10 maneiras diferentes de tratar esse caso. Mas, às vezes, não é eficiente. O que quer dizer eficiência? Eficiência é tratar um caso no menor tempo possível, dentro da expectativa do paciente, que ele suporte, e que seja confortável para você. Tem que ser uma relação boa para o paciente e boa para você, tá? Então, foi tratado de maneira mais simples possível, né? Baseando, em primeiro lugar, como é que estava a posição desse incisivo superior, né? O seu longo eixo, como é que ele se apresentava. Então, ele tinha uma boa inclinação inicial, né? Ele estava bem posicionado. Se eu olhar relativamente ao plano palatino dele, né,
a gente busca uma relação de normalidade, né? Alguma coisa em torno de 110 graus. E esse paciente estava com essa relação. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou planejar a mecânica para um paciente desse tipo, eu tenho que pensar em fazer a retração, manter na posição do incidente, tá? Então, você tem que pensar que cada milímetro que você vai retrair vai perder alguns graus, normalmente 4 a 5 graus de angulação. Cada milímetro de retração você perde, se você não ficar ligado, né, usar um fio muito fino ou não fizer torque resistente, você vai perder 4 graus. Tá? Então, primeiro, olhar a inclinação original dos incisivos. Ver a inclinação desejada. Eu quero a mesma inclinação. Então, você vai ter que planejar um torque que seja resistente. E a gente sabe que tem duas maneiras de você fazer isso. E qual o overjet final que você quer, né? E no caso dele seria uma retração de 5 milímetros. Então não vou precisar de muita ancoragem, né? Pensar que em termos de mecânica, eu não sou tão bom de desenho quanto o Darwin, né? Eu faço por gasto, ele está rindo ali, né? Mas dá para entender. Em termos de mecânica, que você está vendo um bracket edgewise com um fio retangular passivo dentro dele. Então, se você fizer essa retração, você vai perder a angulação do dente. Esse dente vai desangular, né? Você precisa fazer um controle melhor, mesmo com um fio 19 por 25, né? Um fio retangular 19 por 25 num slot edgewise passivo, você tem uma folga de 10 a 12 graus. Quer dizer, à medida que você vai levando esse dente para trás, ele vai inclinar 12 graus até que ele trave o movimento e se torne um torque resistente. Quer dizer, ele estava com 110, você vai retrair ele até mais ou menos 98, daí ele começa a ficar resistente. Daí você vai terminar esse dente com 98, que é retroinclinado. Então, você tem que fazer outras manobras, né? Então, cada milímetro de retração perde 5 graus se você não der torque resistente. Tá? Se o torque for passivo, ou se esse bracket for 0 graus, não tiver torque embutido, for edgewise, você perde 5 graus por milímetro retraído. Tá? Então, o que a gente faz? Fazemos isso que está aparecendo aqui na ilustração. Né? Você torce o fio. Essa é a maneira clássica que todo mundo aprendeu. Então, aqui você está vendo na ilustração que o fio está torcido dentro do slot, dando um torque resistente à medida que você retrai. Né? Ou a gente pega e muda um pouquinho essa mecânica, né? Esse torque resistente no fio, maneira clássica, né? Que a gente faz. Ou você pega e muda o bracket. Aqui você está vendo que o fio está plano e o bracket está mudado. Ou seja, é um bracket de torque alto, ou um torque que seja suficiente para controlar esse movimento do dente, né? Então, no nosso caso, a gente tem duas opções. Você pode usar um bracket high torque, quando você vai fazer grandes movimentos, ou um bracket standard, quando você vai fazer pequenas retrações. Então, eu diria, se você tem um dente bem posicionado, você vai retrair poucos milímetros, o standard funciona bem, porque ele tem um torque já mais alto, né, acima dos torques preconizados, por exemplo, por Andrews. Né, é um torque próximo do MBT, né, o nosso standard. E os high torque têm um torque maior ainda, então você controla melhor ainda. Então, se você vai fazer uma grande retração, ou se você quer realmente manter esse dente, você tem a opção de usar um bracket com torque mais alto no arco superior, antes de você fazer a retração. Tá? E, como eu disse, a escolha de um e de outro depende da posição do incisivo. Né? Se o incisivo estiver protruído e você vai retrair, faz sentido você usar standard. Se ele está bem posicionado, você vai retrair, faz sentido você usar high torque. Então, na verdade, as prescrições estão aí para a gente escolher a situação clínica e não tem uma solução única para tudo, né? Como tudo na vida, você tem que trabalhar um pouco. Também o bracket não entrega tudo, você tem que fazer a sua parte. Então, esse paciente foi tratado, né, com extração de 2 premolares, e eu julgo que terminou até que de maneira satisfatória. Hoje, talvez eu terminaria um pouco melhor, os caninos estão um pouco torqueados para lingual, mas está dentro de uma certa aceitabilidade. Linha média está coincidente,
a relação dos molares está boa, então quando você termina um caso desse, os molares têm que ficar um pouquinho girados para mesial. Chamar a atenção que o artigo que o Darwin publicou agora no JCO, e aproveitar para parabenizar ele e a Karina, ficou show o artigo, já li, e ele fala sobre isso, né? Tem uma parte que ele fala sobre isso, sobre o tubo de molar, como que ele faz na classe 2 para terminar dessa maneira aí. Então, quem não sabe, pega o artigo do Darwin aí, né? Entre em contato com ele, que ele tem o PDF. Ele está rindo ali, viu? Bom, os molares têm que terminar um pouquinho girados para mesial, então você tem que anular o efeito de rotação distal deles para que você consiga aquele encaixe no arco, né? Então, se a gente olhar o antes e depois, eu acho que foi um caso assim que, dentro dos limites que tinha, foi bem tratado, né? Tem algum detalhe que poderia ser um pouquinho melhor, mas eu acho que está aceitável. E olhar que no arco inferior não foi feita extração, né? Então, cefalometricamente, o incisivo inferior desse paciente está protruso. Está protruso porque ele é face longa. Então, todo paciente face longa com ímpar normal parece protruso. Porque, obviamente, se a mandíbula está girada, o incisivo está no vestibular. Então, nesses casos, a cefalometria é péssima para o arco inferior, né? Então, nós vamos tentar manter o dente onde ele está, não vestibularizar, não retrair. E para eu conseguir alinhar esses dentes, eu vou ter que mexer na angulação, no torque dos caninos pré-molares e fazer slice, o que faltar de espaço para alinhar esses dentes, para eu não projetar os dentes para frente. Não teve grandes mudanças faciais, ele continua com a face longa, com a deficiência mandibular, tá? Isso não muda. A angulação do lábio dele, né, é debatível, porque ele não tinha selamento labial, agora ele tem. Só que a inclinação do lábio superior está um pouquinho pior, tá? Então, na verdade, na vida, você não tem como ganhar sempre. O caso dele, a gente fez tudo o que era possível para propiciar para ele uma relativa harmonia, né? Mas, para conseguir dente bem alinhado com a face ortognática, só tem um jeito: cirurgia ortognática. E isso, a maioria dos classes 2 não estão interessadas. Mas não tem só no nosso armamentário as extrações. Nós podemos usar elástico, né? Se o padrão facial do paciente for melhor, né? Então, eu uso muito elástico, muito, tá? É o que eu mais tenho no consultório. Mas depende muito do padrão facial do paciente, né? Essa paciente, por exemplo, procurou tratamento, né? E eu gostaria só de mencionar como é que eu faço a avaliação do perfil desses pacientes. Então, essa outra paciente, ela é um exemplo daquilo que a gente acha que esteja dentro de um padrão de normalidade. Então, você tem uma linha de referência. Essa linha vermelha é a linha que passa no alto do ouvido, tá? Alto do ouvido, e entre a sobrancelha e os cílios do paciente. Então, McNamara usa isso para determinar uma relação horizontal. Não que o paciente seja a posição natural de cabeça desse paciente, mas é para padronizar as fotos. Porque senão o cara trata o paciente com ortopedia, a primeira foto o paciente está olhando para baixo. A segunda foto está olhando para cima. Então parece que melhorou, mas não melhorou nada. Você tem que padronizar a foto inicial com a foto final. Então, uma maneira que ele faz é dessa maneira: topo do ouvido e o ponto médio entre a sobrancelha e o cílio do paciente. E aí a gente traça uma vertical. E essa vertical, ela vai sair da região da glabela e descer em relação à maxila e à mandíbula. E essa paciente tem o ponto SN, que é subnasale na linha, que é perfeito, e o lábio superior 1 milímetro à frente, que é ideal, e o lábio inferior 1 milímetro atrás. O queixo, 3 milímetros atrás. Isso daqui, para a mulher, vamos dizer, o ideal em pacientes jovens. Obviamente, com a idade, muda um pouco essa relação, mas para jovens é isso daí.
Então, como todo mundo quer ser jovem, a gente pode usar esse arquétipo para avaliar os outros pacientes, para ver o que ele tem de errado, né? Se para o jovem está bom, vamos ver a nossa paciente se a gente fizer essa análise. Vamos fazer a correção da posição da cabeça dela em relação a essas linhas. Então, a linha de referência horizontal, a linha de referência vertical. Então, a gente observa que essa paciente tem uma posição de lábio superior boa, o lábio inferior dela está um pouquinho atrás, mas o grande problema é o mento dela. O mento dela está muito retroposto. Então, uma paciente como essa, a gente vai investigar a questão respiratória dela. Como é que está, se ela ronca, se ela tem apneia. Você vai ter que fazer um questionário, existe questionário padrão para você determinar esse tipo de arranjo. Vamos ver a oclusão dela, por que ela procurou tratamento? Ela procurou tratamento em função do overjet e do apinhamento, tá? E já é uma paciente um pouco mais madura, né? Ela tem um apinhamento bem significante, porque outra coisa é o seguinte, é uma besteira falar em apinhamento significante pela quantidade de milímetro. Apinhamento significante é quando o periodonto do paciente é fino. Daí o apinhamento se torna significante. Porque se o periodonto for grosso, muitas vezes um apinhamento de 6 milímetros não é nada. 4 milímetros num paciente com periodonto fino é muito. Então, falar em apinhamento significante, moderado e suave por milímetro não faz sentido clínico. O que faz sentido clínico é a periodontia do paciente. Então, ela tem o periodonto fino, tá? E ela tem os dentes apinhados. E a primeira coisa que você fala para o paciente que tem dente apinhado com periodonto fino é: quando eu alinhar os seus dentes, isso você fala antes, não depois. Quando eu alinhar os seus dentes, vai aparecer um espaço negro entre os dentes. Porque essa papila, ela está artificialmente preenchendo esse espaço, mas o nível ósseo está lá embaixo. O paciente pergunta para você: doutor, eu tenho 40 anos, ou 45 anos. Eu preciso alinhar meus dentes? Em todos eu falo, precisa. Ah, mas eu não me importo. Eu falei, você não se importa, mas a tua gengiva se importa. Porque dente apinhado significa raízes próximas, septo ósseo baixo. É progressivo. Aumenta o apinhamento, diminui o osso. É um problema periodontal. Ah, mas não aparece. Não aparece porque o dente está apinhado. Alinha esse dente para você ver. Você avisa antes, tá? Então, essa paciente tinha isso daí, tá? Tinha um apinhamento significante, agravado pela condição periodontal dela, né? E o apinhamento dela não é suave. Olha o canino dela, o 33. Está giradão, né? É um apinhamento, não é mole. Os pré-molares estão girados, né? Então, você pode falar, mas tem que é bico, né? Autoligado resolve. Gente, não é questão do autoligado A, B, C ou D, qual aparelho. O problema é periodontal, não é um problema de apinhamento. Então, essa seta eu coloquei aí para mostrar que realmente, nesse ponto, onde eu tenho uma sobreposição das coroas, as raízes estão próximas. E quando eu alinhar esse dente, mesmo que eu não extraia, né? E teve uma época que a gente extraía incisivo inferior, ficava pior ainda. Porque daí só somava esse problema periodontal com a perda óssea da extração. A última vez que eu extraí incisivo inferior, acho que faz, sei lá, uns 15 anos, porque não extrai incisivo inferior. O paciente troca o apinhamento por um buraco entre os dentes. Daí ele chega lá e fala, doutor, olha, isso aqui não dá, sai saliva. Eu fico cuspindo nos outros. É um horror. Então, na verdade, isso daí você tem que falar antes, e você só adquire esse conhecimento com o passar do tempo. Vista lateral, você vê que é uma classe 2 de meia cúspide, ela tem alguns probleminhas de gengiva, como eu já mencionei, os molares já têm recessão grande, os dentes estão com compensação, eles estão com inclinação para frente, né? Estão muito angulados, tanto superior como inferior, isso agrava o apinhamento, isso é causado pelo componente anterior de força, que persiste a vida toda. Queixa dela, então, overjet e o apinhamento ela quer resolver. Daí você vai buscar, né, na lista de problemas o que ela tem. Nós já discutimos que ela tem a deficiência de mandíbula, linha queixo-pescoço curta,
sulco mentolabial profundo, ângulo nasolabial bom. Resumir a maxila dela, né, a relação maxilomandibular. A queixa é o apinhamento e o overjet. Aqui você observa que ela tem uma posição de incisivo inferior boa, está bem posicionado na base, né, e a posição do incisivo superior relativamente boa também. Então, na verdade, eu vou querer um tratamento minimalista para ela. Resolveu só o que ela quer e não vou querer desmontar e tentar remontar ela de outra maneira. Então, história médica. Nesses pacientes, a primeira coisa, história médica. Boa saúde, bom IMC, ou seja, não tem sobrepeso, é um fator positivo para ela, para desenvolver apneia, e não ronca, né? Então, o avanço de mandíbula seria mais estético aqui, ela não tem motivação estética, ela não quer mudar o rosto, ela quer acertar os dentes. A parte da panorâmica, ela já tinha extraído os sisos, a gente dá para ver que o nível ósseo está um pouquinho comprometido em alguns dentes, mas se a gente usar uma boa mecânica, a gente consegue manter isso. Os côndilos dela têm alteração, você olha, os dois côndilos têm osteofitos, ela tem estalo suave, ela não tem sinais e sintomas de DTM, ela tem uma TM que talvez seja melhor que a minha, né? Mas ela convive bem, ela não tem queixa dessa parte também. Esse paciente é interessante você pedir uma série periapical ou uma se certificar que não tem nenhum problema grande, ela não tinha, né? E daí a gente foi discutir com ela, né? Opções de tratamento. Então, eu tenho cirurgia ortognática, se você quiser uma mudança facial. Eu posso ter extrações, tem várias combinações. Você podia pensar em talvez extrair 2 segundos prés inferiores, 2 primeiros prés superiores, ou não extrair, né, fazer uma ancoragem esquelética, 4 mini placas, ou buccal shelf, EZC, eu não sei, né, várias opções você pode discutir com o paciente e oferecer, né, e ela deu a lista dela, eu dei a minha lista, ela deu a dela. Eu não quero extração, eu não quero ancoragem esquelética, eu não aceito a IB, não quero cirurgia ortognática. Né? Essas são os pré-requisitos que ela deu. Daí você pode, 2 opções. Declinar, falar, ó, então eu não trato, ou segunda opção, ó, eu vou tentar melhorar o seu caso de uma maneira simplista. Então, com o quê? Né? Com o que você vai melhorar? Vou melhorar ela com brackets, né? Com fios, com slice e com elástico. É isso que essa menina usou, tá? Então, hoje em dia, você vê muito, principalmente nas lives, os caras mostrando aqueles casos tratados com aquele ancoragem esquelética, 400 placas. Gente, precisa saber que o paciente, na média, ele não quer isso daí, tá? Ele não quer isso daí. Ele quer o simples. E, às vezes, o simples resolve o caso. Então, não adianta você querer fazer algo sofisticado que ninguém queira. É melhor você fazer algo simples, que dê resultado e que a maioria aceite. Então, a sequência de fios dela. Ela usou 0,13 Copper Nightie, que foi o primeiro fio superior, e eu coloquei um 12 Nitinol, tá? Muita gente não entende uma coisa, que o fio Nitinol, e não é a Copper Nightie, tá? O fio Nitinol convencional, sem Copper Nightie, ele é mais flexível, o nível de força dele é mais baixo. Só que ele não tem memória de forma. Então, ele é bom para começar, mas é só para começar. Logo depois, você tem que pôr o Copper Nightie. O Copper Nightie, ele é mais rígido, só que ele tem memória de forma, né? Então, a Órmico teve que criar um equilíbrio entre rigidez e memória de forma. Se ele for muito flexível, ele não movimenta o dente. E se ele for muito rígido, ele dá uma força muito grande. Então, você tem que equilibrar essas duas coisas, né? No segundo mês, nós passamos por um 16 Copper Nightie superior, continuamos com o 12 inferior, depois 18 Copper Nightie superior, 13 Copper Nightie inferior, daí nós colamos o 43 e o 33. Até então, eu não tinha colado esses 2 dentes, eu queria conseguir primeiro espaço, né, verticalizando os pré-molares.
Caso de muito apinhamento, não cola todos os brackets, faz uma colagem diferencial, consegue espaço, depois busca o dente, é o princípio irrevogável da nossa mecânica, só se alinha dente quando tem espaço para ele. Tá? Não vai encavalando o bracket para todo lado que você vai se perder e a resultante sempre para frente, sempre protrusiva. Tá? Então, só alinha um dente quando tem espaço. Então, você está vendo que o 43 e o 33 foi colado no 4º mês, depois que tinha espaço para eles. Até então não tinha, então não colei esses dentes. Tá? Depois 14 por 25 e o 16 Copper Night Tie. Depois 18 por 25 no 8º mês e o 14 por 25 Copper Night Tie. Daí eu iniciei bite tubos e elásticos. Você vai falar, mas Weber, por que você não começou lá atrás isso? Tá? Porque cada paciente é diferente. Então você tem que sentir o paciente, né, e ver o grau de aceitação da mecânica. Então, ela precisa ter um pouco... E era uma paciente meio complicada, entendeu? Obviamente, que você tem que administrar. Então, eu fui negociando, até que ela topou, e daí falei, olha, se não colocar isso, não vai ter resultado. Então, ela aceitou os bate-tubos e os elásticos. Mas poderia ter sido colocado lá no mês 2 ou mês 4, já começar com elástico precoce. Então, esse caso não foi elástico precoce, foi elástico depois de 8 meses. Daí, 17 por 25 TMA, 14 por 25 Copper Night Tie no arco inferior. Então, note que o arco superior sempre à frente do inferior. Ela está usando, vocês vão ver daqui a pouco, ainda não deu para ver, mas ela usou Damon Clear no arco superior, então o TMA funciona bem no arco no Damon Clear. Continuamos com bate-tubos elásticos. Continuamos agora com o nivelamento, com 16 meses o Copper Night Tie inferior, com 20 meses, daí a gente foi para o TMA superior e inferior, e até o final do caso, que foi até uns 26 meses, alguma coisa assim. Tá? Então, a prescrição que foi usada para ela foi, no arco superior, foi standard, porque eu ia usar elástico, né? Então eu não quis que esses dentes lingualizassem. Como a nossa prescrição já tem um pouco de torque embutido, eu acho que funciona bem, né, para o arco superior. A gente hoje não tem tempo de discutir muito isso. No arco inferior, os 2 caninos com torque standard e os 4 incisivos com low torque, para evitar uma grande protrusão desses dentes, né? Já falei para vocês que para conseguir espaço, a gente vai verticalizar os caninos têm que verticalizarem, então o torque tem que ser standard. Outro motivo é que, como eu tenho um standard superior, o canino tem que zerar o overjet superior. Se eu mantenho ele lingualizado, vai ter um overjet ainda. Então, eu quero que ele vestibularize até tocar no canino superior. Daí eu vou fazer slice para alinhar os incisivos e vou usar o elástico classe 2. Então, eu quero impedir ou diminuir a protrusão de incisivo inferior. Por isso que eles são low torque de lateral a lateral. Tá? Eu gosto muito dessa combinação para esse tipo de classe 2. Então, o tratamento foi o Damon utilizado, né? Standard superior, low torque nos incisivos, desgastes interproximais e elástico de classe 2, só. Tá? Esses elásticos foram progressivos, 2, 4, 6 onças, tá? À medida que o paciente foi se habituando ao uso. E a gente conseguiu chegar num resultado que eu gostei, achei interessante. Ela gostou, o que é o principal, né? O mais importante é que ela goste. Mas, se você olhar, a primeira coisa que chama atenção é esse espaço triangular entre os 2 incisivos centrais. E daí, para solucionar isso, você teria que aumentar o stripping, fazer mais stripping nessa região. Só que, à medida que você faz muito stripping, a forma do dente muda, né? O dente ele deixa de ter uma fórmula em V e fica quase convergente. E daí começa a aproximar demais as raízes. E daí, um ano, essa gengiva migra de novo e aparece de novo o espaço negro. Tá? Então, eu decidi manter dessa forma, ela entendeu e a vida segue. Né? A gente conseguiu, ao meu ver, uma boa resolução do overjet, do apinhamento e da relação molar com uma mecânica extremamente simples. Tá?
muita gente tem dificuldade de usar elástico classe 2, eu acho que grande parte de erros de elástico classe 2 é usar durante muito tempo na época errada, né? Então, eu acho que o paciente usa bem 6 meses, então você tem que dosar o uso desse elástico. Então, se você observar aqui antes e depois, você vendo os caninos, né? Observa os caninos inferiores numa posição mais vertical, né? Mais em pé. Então, isso esteticamente, ao meu ver, é mais agradável e permite que você consiga espaço, né? Você observando aqui a vista lateral, a relação de canino está legal, né? E se a gente vai observar o longo eixo dos dentes, né, você observa que esses dentes sofreram um processo de verticalização, né, principalmente os pré-molares e os pré-molares superiores. Então, isso é interessante, porque à medida que o arco superior ele sofre uma mudança axial, ele está inclinado, ele fica mais vertical, a relação molar facilitada de ser acertada, porque daí tem espaço para o canino verticalizar. Então, a gente, usando o Bracket Damon, não cola o canino para compensação de posição, mas como o bracket é pequeno, no sentido mesodistal, e a gente usa o elástico, ele acaba cedendo, o dente inclina e vai para a posição que a gente quer, né? Mas isso não significa que houve uma explosão no arco inferior. O arco inferior se manteve bem, né? E o que é mais importante para mim, né? Você sabe a idade do ortodontista conforme a preocupação que ele tem com a gengiva, né? Então, a parte gengival do paciente é o mais importante. Então, se eu tenho um caso que eu alinho o dente e a gengiva fica igual, eu estou satisfeito, né? Eu estou satisfeito. E não é nenhum outro fator, porque é a condição periodontal do paciente que vai dar a longevidade aos seus dentes. Eu acho que ficou bem alinhado os dentes, né, dentro, obviamente, de algumas limitações que a gente tinha, né, e é uma paciente que manteve uma boa higienização, né. Ela ficou satisfeita, não houve grandes mudanças, né, mas as que houveram satisfizeram ela, né, ela ficou feliz com esse tipo de arranjo. Então, 3 anos depois, está igual, a gente terminou, né, e ela continua mantendo uma boa higiene, uma boa condição oclusal, mesmo 3 anos depois. Vamos passar agora a falar um pouquinho de ancoragem esquelética. E esse caso é um caso interessante porque é um caso que também passou por essa dinâmica de discussão com relação à cirurgia ortognática, porque o paciente tem um ângulo nasolabial aberto, né? A inclinação do lábio dele é negativa e ele apresenta overjet. Então, se o paciente tem um ângulo nasolabial aberto e ele tem overjet, seguramente ele tem deficiência mandibular, né? E às vezes tem deficiência maxilomandibular, tanto a maxila quanto a mandíbula são deficientes. E a queixa dele? A queixa dele é overjet e apinhamento. Então, dá para ver que ele não tinha lá muitos cuidados da parte odontológica, né? Dá para ver a estética dele, não está muito boa, aquele incisivo é uma resina feia, ele teve cárie, tem migração, tem mordida cruzada, o negócio está complicado aqui, né? Mordida cruzada bilateral, ele perdeu já um dente inferior, né? Teve uma perda de um dente inferior, e ele tem uma relação de cúspide completa para canino. Os 2 laterais estão bloqueados por palatino, né? O arco superior é estreito, né? Principalmente na região de primeiros molares. E o arco inferior, com exceção da extração daquele dente, tem um bom alinhamento dentário. Em termos de esqueleto, é um caso, não é muito simples, porque ele tem uma face longa, né? Ele tem esse overjet e ele tem essa questão do ângulo nasolabial. Então, nesse caso, eu não quero, em absoluto, uma retração com perda de posição de incisivo, porque a única coisa que está mantendo bem esse lábio superior dele é a posição do incisivo superior que ele tem, né? Esse espaço, a gente vai manter, ele perdeu esse premolar, a gente vai manter o espaço para ele fazer um implante depois. Ele tinha já 2 endos nesses 2 incisivos superiores, né? E aqui, como havia aquela preocupação com a retração,
e daqui a pouco vocês vão ver a opção que eu fiz para corrigir a relação molar, eu optei por usar uma combinação de high torque superior, porque, novamente, o lábio estava retroposto, e eu ia provocar uma retração desses incisivos para zerar o overjet. Então, eu vou querer retrair, controlando o torque o máximo que eu possa. Então, nesse caso, vai ser um torque maior do que o normal. Então, tem high torque no arco superior. Como no arco superior os caninos recebem high torque, eu usei high torque no arco inferior também. E ela é bonita, ela sabe se arrumar. E tem algum microfone aberto aí, Carlos? E nos incisivos de incisivo lateral a lateral, usei standard, porque eu não queria projeção desses dentes. Aqui eu fui trocando fios, né, fazendo alinhamento e nivelamento, sem me preocupar com a questão vertical nem anteroposterior, né? Então, fui usando, abrindo o arco superior, ele já está com fio de aço aí no arco superior, no arco inferior o fio TMA, e eu estou preparando ele para entrar na fase de resolução do problema anteroposterior. Mais preocupado com o transversal, não me preocupo com a mordida aberta dele. Então, veja que a mordida abriu, né? A mordida está pior em termos do início, porque é normal, você ainda está num processo de descruzamento da mordida, você pode entrar aqui com elástico de elástico cruzado, se você quiser, para desenvolver mais o arco superior e fechar um pouquinho o arco inferior. Então, coordena o transversal primeiro, e depois você vai resolver ao mesmo tempo a parte vertical, a mordida aberta, e o sagital, que seria a relação de classe 2. Quando ele estava, então, nesse fio pesado, eu encaminhei ele, então, aqui é maio de 2017, tá? Maio de 2017, para a colocação das mini placas. Então, foram colocadas 2 mini placas, somente no arco superior, né? Algumas vezes eu uso 4 mini placas, mas normalmente são 2 mini placas que eu elejo utilizar. Essas mini placas eu ajudo o cirurgião a dobrar, né? E aqui a força nós já estamos vendo aí 5 meses depois. Então, deixa eu voltar aqui. Esse slide aqui é maio, tá? E aqui 5 meses depois. Nota que já deu uma boa melhorada no overjet dele e na mordida aberta. Então, ele está com essas manchas nos dentes em função dele ter usado enxaguante bucal, Periogard, para controle da placa, né? Mas isso daí depois vocês vão ver que vai dar uma melhorada. Então, para a gente comparar aqui no slide da esquerda, né, esses 5 meses, o quanto que melhorou, ele não usou elástico de classe 2, nada, né? Ele usou apenas elásticos cruzados para descruzar a mordida, isso foi usado, e mais a força da mini placa. E daí você regula essa força para uma força por volta aí das 250 gramas, e você consegue um movimento bem rápido, bem interessante, em poucos meses. Aqui, mais um tempinho passado, note que agora a gente já tem uma boa resolução da sobremordida dele. Ele tem esses dentes com resina que supostamente ele vai acabar resolvendo, tem um implante, né? E agora vamos adequar a oclusão dele, melhorar o alinhamento, intercuspidação. Então, aqui vocês podem apreciar as mudanças antes e depois na teleradiografia, e vocês veem alguma mudança em termos de posição, né, de dentes, uma melhora do overjet, mas não foi um desastre para o lábio, né? O lábio se manteve relativamente na posição original. Aqui a panorâmica, mostrando a preservação daquele espaço para o implante e na remoção do aparelho. Então, obviamente, como ele não fez estética ainda, e até hoje ele não fez, né? Ele não tem, assim, uns dentes bonitos, né? Mas a gente deu uma boa melhorada aí agora, ele fazendo uma boa estética, dá para ele acertar tamanho de dente, margem gengival, etc. Mas, pelo menos, a parte ortodôntica, que seria a parte que me cabe, eu creio que ficou bem resolvida, né?
E uma coisa interessante que a gente vê num caso desse, vocês vão ver em seguida, é a forma do arco dele, né? E se você observar, aqui tempos depois ele já está com um provisório ali, um provisório feio, né? E nossos colegas não se primam muito pela minúcia. Aqui seria o antes e depois dele, né? Eu acho que ficou legal dentro das limitações, não é um caso simples de tratar, é um caso meio complexo e de maneira conservadora, né? Eu creio que isso é a parte que nos cabe, né? E aqui, eu queria parar aqui para mostrar para vocês. Ó, eu queria que vocês observem que essas duas fotos são tiradas com a mesma aproximação. Então, se você olhar no incisivo, no 11, vocês vão ver que tem uma linha. Então, eu peguei, medi o tamanho do 11 no pré, na foto pré, e medi o tamanho do 11 na foto pós, né? E calibrei as duas imagens. E daí eu recortei mais ou menos na posição que está em relação ao molar, na parte distal, e do incisivo. E note que a foto fica diferente. A foto da esquerda é quadrada e a foto da direita é retangular. Ou seja, houve uma mudança na forma do arco tão grande, ou seja, o arco tratado com o Damon é mais largo e os dentes estão mais retropostos. Então, você muda a forma do arco. Então, você tinha uma forma do arco em V e virou uma forma do arco em U, sem usar nenhum dispositivo de disjunção. Ou seja, não foi usado quadrihélice, não foi usado aparelho removível, não foi usado MARP, não foi usado nada. Foi usado fio elástico. E você consegue mudar bastante a forma do arco dessa maneira. E o paciente não teve nenhuma perda periodontal, não teve nenhuma sintoma, nada. Então, às vezes as pessoas complicam demais, né? E o paciente acaba não fazendo, né? Não faz, é muito complicado, muita coisa. O paciente ele quer um pouco menos e que dê um resultado legal. Gente, eu estou chegando no final. Antes que eu termine, eu já vou deixar o meu contato. Tem mais um casinho para mostrar para vocês. Dá tempo, Carlos? Mais um caso? Tá. Mas já vou colocar aqui para vocês darem um like depois. E tem meu e-mail aqui, caso vocês queiram falar comigo, tá? E o último caso que eu vou mostrar para vocês é um caso de Herbst, que todo mundo sabe que é meu aparelho de ganha-pão, né? E o caso de Herbst, que eu vou mostrar para vocês, é um caso de um paciente na faixa dos 20 anos, que normalmente não é a faixa que o Herbst é mais usado, né? Então, o paciente tem muita compensação, né? Deixa eu voltar aqui, eu passei muito rápido. Linha queixo-pescoço curta, padrão facial braquicefálico, mordida profunda, queixa dele, overjet e esse diastema, né? Overjet e diastema. Obviamente que é um paciente um pouquinho fora da faixa de ortopedia, mas ele está dentro da faixa de compensação. E o que ele tem de bom é a idade, ele é jovem, e o periodonto. Então, se você me der essas duas coisas, idade e periodonto bom, eu consigo resolver isso, né? Pequeno apinhamento inferior, o overjet dele é grande, né? Nota que o overjet é bem grande, ele oclui, o incisivo inferior oclui na papila, né? Na papila incisal dele, então o overjet dele é bem avantajado. Se a gente for fazer uma análise de posição esquelética, não é tão ruim, então é mais um problema dentário, então não é um caso para cirurgia, não é um caso para extração, é um caso simples. Se eu retrair o superior um pouco e protruir o inferior um pouco, eu resolvo esse caso, é simples, fica tranquilo. O ITS dele, por volta de 5, 6, não é absurdo, mas é um classe 2 esquelético. E ele já estava praticamente no final do seu crescimento. Note que já fez fusão de falange das epífises e está faltando uma linha tênue para fechar ali o rádio. Então, praticamente o paciente considerado sem crescimento. Então, ele foi tratado aqui com 2 meses de tratamento. Você está vendo o aparelho de Herbst instalado juntamente com Bractis, né? Com Bractis Damon, dá para você colocar de pré a pré. E aqui a gente utilizou a minha combinação mais ou menos favorita para esses casos de classe 2, que seriam o standard superior e low torque inferior, tá?
mas noto que o canino está com standard. Por quê? Como o standard, o low torque do canino vai levar esse canino para dentro, eu estou usando o standard no canino superior, eu quero manter essa relação de caninos, e não quero que o canino inferior fique para dentro. Mas nos incisivos, os 4 incisivos, o bracket é low torque, uma vez que, obviamente, vai ter protrusão dado pelo Herbst. O Herbst é bem pequeno, minimalista, só tem a barra palatina e esse arco lingual, é só isso, né? Aqui com 2 meses. Permite abertura, com 14 meses, esse paciente, tiramos o Herbst dele e foi para a fase final de alinhamento e nivelamento até o término. Depois teve alguns problemas familiares, esse paciente mudou e vinha a cada 6 meses, daí o caso começou a ficar meio perder controle. Mas eu creio que a mudança na face do paciente foi muito positiva, né? Ele ficou muito satisfeito. Às vezes a gente não tem noção do impacto que um tratamento ortodôntico dá para um paciente. E aqui a coisa mais básica, que seria a linha de sorriso dele, como melhorou, né? Note que na foto da esquerda ele tem um sorriso invertido, então ele tem uma curvatura negativa do arco do sorriso. E na foto da direita você vê um arco do sorriso congruente, você vê um bom preenchimento de corredor bucal, linha média coincidente, incisivos bem posicionados. Então, eu creio que, pelo menos na minha visão, foi um tratamento positivo para o paciente. Na visão lateral, alguma melhora na convexidade da face, não vou dizer que teve uma projeção de mandíbula, mas a convexidade melhorou, sem dúvida. E o que mais interessa para o paciente, né? A sua estética dentária foi preservada sem grandes modificações, né? Então, essa combinação, Damon com Herbst, para mim, resolve grande número de classes 2, né? Então, às vezes eu começo um caso com elástico classe 2 e o paciente não usa. Ao invés de eu ir para ancoragem esquelética, normalmente eu vou para Herbst, porque caso de classe 2, como eu disse, normalmente tem deficiência mandibular. A forma do arco muda muito, né? Já falei isso no caso anterior, né? Ele tinha uma forma de arco em V e a forma do arco se torna em U, sem que você tenha que usar adjuntores para conseguir isso. Bom, Carlos, esse caso aí eu pus a mais como brinde. E para encerrar a parte da apresentação, né? E agora eu estou à disposição caso tenha alguma pergunta. Eu acho que você podia tirar o compartilhamento agora, né? Tá, posso sim. Deixa eu ver. Ótimo, você já tirou. Ok. Tá, eu te recebi, na verdade, uma pergunta por e-mail aqui. Uhum. Eu gostaria de saber a opinião do professor Weber sobre o uso dos propulsores mandibulares em relação aos mini-implantes extra-alveolar. Substitui os propulsores ou apenas mais uma ferramenta? Mais ou menos passa por diagnóstico aí. Então, vamos falar o contrário, né? Uhum. Quando é que se usa o propulsor? Então, o propulsor é usado quando você tem uma deficiência mandibular e um bom padrão facial. Você é meso ou você é braquicefálico. Propulsão para esses casos. E os casos face longa, os dólico, classe 2, ancoragem esquelética. Eu acho que é simples assim, né? Parece muito básico, né? Você simplificar, falar, nossa, como é que um professor fala um negócio desse? Mas é a realidade. Por quê? Propulsor mandibular não é feito para face longa, porque você tem que imaginar que o ângulo, o plano palatino desses pacientes, ele é assim. A mandíbula não vai avançar horizontal, ela vai avançar para baixo. Então, na verdade, ele fica com a face mais longa e não fica com mais projeção de mento. É melhor usar daí a ancoragem esquelética. Por isso que aquele caso, naquele paciente adulto, usei a ancoragem esquelética, que hoje, quando é um paciente mais jovem, você precisa de menos movimento, você pode usar 2 mini parafusos EZC, né, extra-alveolares. Resolve muito bem. Só que você tem que pensar que muitos desses pacientes você tem que também extrair
os terceiros molares, né? Então, você falar que é um tratamento sem extração, na verdade, terceiro molar também é dente, né? Mas normalmente as pessoas não ligam muito para extrair terceiro molar. O único problema é, às vezes, o paciente com 14 anos tem um terceiro molar muito alto, né? Então, você pode usar o mini parafuso para fazer a distalização, só que vai impactar o siso e vai ficar difícil tirar depois, né? Então, você tem que estar meio ligado que na vida você tem que tomar decisões e cada decisão que você toma, você tem um benefício e você tem um risco, né? Então, resumindo, propulsor mandibular, pacientes com deficiência mandibular, meso ou braquicefálico. Paciente face longa, dólico, com deficiência mandibular, mesmo com deficiência mandibular, ou ele faz a cirurgia ortognática ou faz ancoragem esquelética com compensação na maxila. Uhum, uhum. O Fábio acrescentou propulsores com mola também. Eu não sei se você diferencia aqueles rígidos ou... Sim, boa pergunta. O Forsus. Tipo, o Forsus é o... Na verdade, historicamente, você tinha o Herbst, original, né? De 1900 e bolinha, da Alemanha. Daí, esse aparelho desapareceu. Daí, o Punchers, em 1978, reintroduziu o Herbst, né? 1982. E daí, um cara chamado JJ Jasper, que era colega de turma de mestrado do McNamara, viu o Herbst e pensou, pô, vamos fazer um negócio flexível, e inventou o Jasper Jumper. Foi fabricado, ainda fabricado pela American Orthodontics, fica lá em Sheboygan, lá em Wisconsin, nos Estados Unidos. Então, foi o primeiro desses. Depois desse veio um monte, e um deles é o Forsus. E hoje tem outros, né? Tem FLF, EPM, PowerScope, etc. Uhum. Todos têm vantagem e desvantagem frente ao Herbst. Vantagens, são flexíveis. Desvantagens, para você instalar ele, você tem que alinhar e nivelar os arcos até um fio retangular. Daí você instala. Então, você perde um ano e pouco, para instalar esses dispositivos. E daí, os dentes já estão mobilizados, ou seja, o ligamento periodontal desses pacientes está espessado. Daí você põe uma força, o movimento na unidade de ancoragem, que seria o arco inferior, é muito grande, e o arco inferior vestibulariza muito rápido. Ele vestibulariza muito rápido e muitas vezes você não acertou a relação molar ainda. Você está sem overjet, com relação molar, em classe 2. Então, eu, sinceramente, uso esses dispositivos quando eu tenho um caso de uma classe 2 suave, que o paciente não usou elástico, e não justifica usar um aparelho como o Herbst, tá? Mas não é o meu aparelho de predileção, tá? Eu prefiro ainda, por incrível que possa parecer, para mim é mais rápido fazer um aparelho rígido do que instalar um dispositivo nos arcos, tá? Quebra menos na minha mão, tá? Pode ser só eu, mas a minha impressão é que você tem muita perda de ancoragem. Os incisivos vestibularizam muito quando você tem esses dispositivos, em função, principalmente o paciente tem sua mordida. Daí você tem que reverter a curva do paciente, daí o dente projeta. Daí você põe outra força que projeta mais ainda. Então, o incisivo inferior termina muito vestibularizado. Interessante. Uhum. Última pergunta para a gente poder terminar 8h30. Uma pergunta da Betânia sobre Herbst. O molar inferior não roda e os premolares não ficam mais expandidos? Ou você vê esse tipo de problema? Uhum. Eu uso... Bom, vamos fazer um adendo aqui, tá? Você coloca... a ancoragem inferior é pequena. Eu uso 2 bandas nos 2 primeiros molares, tá? Nos 2 primeiros pré-molares. E um arco lingual com fio 1,2. É um fio pesado, tá? E eu mando fabricar numa protética chamada Alessandra, né? Ela mora em Santos, né? Ela fabricou todos os Herbst que o Antônio Aidar usou
na sua tese de doutorado, né, que ele fez junto com a Cristina Domingues, da USP, né? Então, ela tem muita experiência com Revit. Então, você manda a banda para ela, ela vai reforçar a banda em volta da banda com solda de prata, tá? É raríssimo quebrar, e quando quebra, quebra no 8º mês. Se eu previ 12 meses de Revit, mas se com 8 quebrou, eu não volto o Revit e não fabrico de novo. Eu entro direto no elástico de classe 2, porque daí eu já tenho uma posição de mandíbula anterior, com 8 meses de Revit. O Punchers usava 6 meses. Eu deixo o dobro, né? Então, na verdade, eu faço um sobretratamento com Revit, provavelmente não precisava ficar tanto. Então, se ele quebrar depois de 6, 8 meses, elástico no cara e resolve e terminou o caso. Não vejo, no caso que ela está relatando, é que, dependendo da ancoragem no molar, se for ancorado no molar e não tiver um arco lingual muito resistente, esses molares vão girar para mesial, tá? Na verdade, eu não uso ancoragem no molar. Ótimo, ótimo. Agora o pessoal está começando a se animar para as perguntas, mas eu vou ter de cortar, gente. Bom, então, weber@weberurse.com.br. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, pode mandar, eu vou responder a todas. Eu sou bem resolvido com isso, eu dou atenção. Quem conhece sabe disso, eu dou atenção e respondo. uhum. Mas tem de dar o like. Tem que dar o like, né? Tem que dar uma avaliação para o Carlos, senão ele não chama a gente de novo. Tem que fazer isso. Adorei a aula, Weber. Você tem uma didática, uma explicação. O pessoal adora, porque acho que você explica todo o conceito de maneira extremamente minuciosa, né? E acho que é isso que torna a sua aula o mais, como é que fala, rica possível. Mas, vocês sabem, né, gente? 8h30, sexta-feira. Alguns já abriram a garrafa enquanto desligaram a câmera, já deu para ver. Então tá na hora da gente terminar mesmo. Mas eu queria agradecer novamente vocês pela presença, foi muito legal hoje, muita gente participando. E eu acho que esse é o nosso objetivo, é realmente tentar transformar isso aqui num grande evento. Eu queria pedir novamente aquela nossa salva de palmas virtual para o professor Weber. Obrigado. Aê!